bem. Podemos sentar que hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos. Passagem já bem conhecida, mas a gente sabe que a palavra de Deus, como ela é viva, né? Ela vai trazer para nós luzes novas sobre essa passagem. Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 13. Vinda do Espírito Santo. Vamos ler? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um que os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Essa é a palavra da nossa salvação. Que maravilha, né? Ah, é verdade, palavra do Senhor, graças a Deus, me empolguei. Então, já estamos nos preparando para essa grande festa da igreja, né? Que como mãe cuida de nós, sabe de tudo que nós precisamos, né? Passamos por um tempo de penitência, revendo as nossas vidas, né? Depois explodimos de alegria na Páscoa, né? Vivemos intensamente os 40 dias que Jesus passou com os seus discípulos, com os seus queridos, né? Lembrando das coisas, todos os seus ensinamentos. Semana passada celebramos a ascensão do Senhor, né? Se nós nos colocarmos no lugar daqueles homens, né? Vontade de segurar Jesus pelo manto, né? Não deixar que ele subisse, mas se a gente for ler a palavra direitinho, não foi isso que aconteceu, né? O que diz? Que aqueles homens, depois de uma sacudida dos homens vestidos de branco, né? Foram cheios de alegria, né? Cheios de alegria. Eles conseguiram, eu pensava nisso, né? Jesus está indo embora e eles vão cheios de alegria. E aí eu fui estudar um pouco com o sacerdote essa passagem. Ele dizia que naquele momento, aqueles homens, meio que atrapalhados ainda, conseguiram ter uma visão sobrenatural daquele acontecimento. Por isso saíram com o coração cheio de alegria. E aí então temos esses 10 dias, né, ou 9 dias, para nos prepararmos para essa grande festa de Pentecostes, né? Então vamos entender um pouquinho, né, o que é essa festa, não só para nós, né, mas essa festa era o que estava acontecendo ali, naquele tempo, né, onde estava Pedro e estavam todos reunidos com Maria no cenáculo, né? Então a gente sabe, muitos de vocês também já, mas é sempre bom recordar, né, que essa festa para os judeus, no início, era a festa da colheita, ou a festa das 7 semanas, né, Pentecostes, né?
os 50 dias após a Páscoa, eles tinham essa festa, que era uma festa de ação de graças, pelas colheitas que eles tinham tido. Mais tarde, essa festa passou a ter um sentido mais espiritual, onde os judeus passaram a celebrar a entrega das tábuas da lei a Moisés, né? E para nós, né, esse grande dia, essa grande festa, né, que marca não o início da igreja, porque a igreja, a gente já viu que já existia, né? Não só já existia, como já tinha um homem escolhido por Deus à frente da igreja, né? O primeiro Papa, né, o nosso Pedro. Jesus já tinha, é bom a gente pensar nisso, né? Ele já tinha tudo certinho, né? Os 12 apóstolos, correspondendo às 12 tribos de Israel, já tinha colocado Pedro como cabeça, né, da igreja. Tu és Pedro, e sobre ti eu edifico a minha igreja, né? A igreja que Jesus instituiu, né? Que veio do coração do nosso Deus, é a nossa igreja católica, apostólica, romana. Que santo orgulho, né? Se eu acho que a gente pode falar isso, que nós devemos ter, né? A nossa igreja foi criada por Jesus. Mas o que aconteceu em Pentecostes? Aqueles homens foram transformados, né, pela ação divina. A gente vê todos esses efeitos de Hollywood, né? Vento impetuoso entrando no lugar, chamas se repartindo e pousando sobre a cabeça deles. Parem para imaginar, né? Isso aconteceu verdadeiramente, tanto que aqueles homens que estavam por fora ouviram tudo aquilo que estava acontecendo e se aproximaram para ver e ouvir tudo o que estava se passando ali, né? E ficaram maravilhados, porque eles ouviam aqueles homens simples, galileus, na sua maioria, falando o quê? Naquelas línguas de cada um ali, ouvia falar na sua própria língua. Eu achei engraçado que um sacerdote falou, se a gente quiser entender Pentecostes, é como quando a gente vai numa grande convenção e tem gente do mundo inteiro, todo mundo coloca o forninho do ouvido, é a tradução simultânea, né? Foi o que aconteceu ali, todos entendiam o que estava acontecendo na sua própria língua. Mas eu queria ficar num pedacinho do versículo que diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O que será que classifica falar que aquela mulher é cheia do Espírito Santo? Né? Aquele homem, como que a gente sabe, né, se nós somos mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo? Né? Às vezes a gente fica muito quando eu sinto aquele, sabe, aquele calor, aquela emoção, eu sinto que eu estou com o Espírito Santo quando eu choro, quando tocam as músicas. Se nós formos ver o que foi estar cheio do Espírito Santo, continuando a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, o que nós vamos ver Pedro fazer? O que acontece em seguida que Pedro fica cheio do Espírito Santo? Ele sai e... Vamos, gente. O que Pedro faz? O seu discurso. Pedro vai pregar com ousadia, com destemor. Cadê aquele Pedro medroso que negou 3 vezes? O Espírito Santo, muito mais que uma emoção, muito mais que um sentimento, o Espírito Santo é ação. Eu sei que eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo quando as minhas ações dizem isso. Quando as minhas ações são aquilo que Deus quer. Quando eu busco verdadeiramente para agir a vontade de Deus. Aí eu sou cheia do Espírito Santo. Né? Lembrem-se bem disso, o Espírito Santo, a gente não fala, é o movimento, o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é força, o Espírito Santo é ação. É ação. O Espírito Santo nos move, nos tira do lugar, nos inquieta, nos levanta, nos soergue. Né? Isso é a ação do Espírito Santo. Né? Para eu falar que eu estou cheia do Espírito Santo, nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber os frutos, né, da ação do Espírito Santo em mim. De como o Espírito... Qual é a função? A gente fala, né? O Pai, o Criador,
O Filho Redentor e o Espírito Santo? Santificador. Né? Santificador. Ação do Espírito Santo em nós, nos santificando. A cada dia, a cada minuto, se nós deixarmos, é uma ação ininterrupta, ininterrupta. Por isso que nós vamos ver a vida desses homens ser transformada pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus dizia para eles, é bom que eu vá, é bom que eu vá. Porque ele sabia o quanto nós precisaríamos da ação do Espírito Santo em nós, dessa força nos movendo, dessa força nos atraindo para Deus. Né? Jesus nos conhece, sabe do que nós somos feitos, viveu o que nós vivemos, menos o pecado, mas foi traído, foi negado, foi abandonado. Ele sabe tudo o que nós sentimos e, por isso, envia não qualquer força. Ele envia a mesma força que habitou nele, que conduziu toda a sua vida aqui nesse mundo. É a mesma força. E os primeiros cristãos, por isso que nós precisamos ler a Bíblia e ler de novo, e perceber o que acontecia. Porque para nós, o que eu falei, se torna vida na nossa vida a palavra de Deus. Olha bem como eles entendiam esse Espírito Santo pessoa, né? Espírito Santo pessoa. Ele diz assim, logo os Atos dos Apóstolos poderiam se chamar, se a gente tivesse a pretensão algum dia de mudar, Atos do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Olha como eles tratavam o Espírito Santo. Então decidimos, o Espírito Santo e nós, veja bem, né? Olha que maravilha. Então decidimos, fizemos uma reunião, o Espírito Santo e nós, e tomamos essa decisão. Fulano vai pregar aqui, o outro vai pregar ali. Né? Depois mais, o Espírito Santo disse, separai para mim Barnabé e Paulo. Era essa pessoa concreta do Espírito Santo vivendo com eles. Nenhuma atitude era tomada sem consultar esta pessoa do Espírito Santo. Né? Paulo vai falar, né? O Espírito Santo me impediu de proclamar a palavra na Ásia. Olha que coisa concreta. Me impediu. Outras vezes me impeliu, me empurrou. Né? O Espírito Santo tem ciúme. Enfim, é uma pessoa. Essa pessoa precisa fazer parte da nossa vida, como uma pessoa que ela é. Nós temos dentro de nós, e isso que enquanto eu estudava 1, 2 pregações, me inquietava o coração, porque eu dizia, meu Deus, esse mesmo Espírito que transformou aqueles homens, e não só aqueles homens, porque às vezes nós podemos ler a palavra de Deus e achar que é um evento isolado. Aqui, nessa página da Bíblia, aconteceu isso. Não. Por isso, todos os anos, a igreja celebra essa festa para um novo Pentecostes em nós. E podemos pedir esse novo Pentecostes todos os dias da nossa vida. Porque precisamos dessa pessoa agindo em nós. Né? Precisamos deixar que o Espírito Santo age, como os santos deixaram. Né? Era a força do Espírito Santo que os enchia de coragem, que os enchia de ousadia para enfrentar o que enfrentaram. Nós sabemos que a igreja, que os santos, que Deus suscitou santos em épocas dificílimas da igreja, que enfrentava heresias terríveis. Né? E eles vieram não para uma vida cômoda, pelo contrário, mas não tiveram medo. Né? Ontem nós celebramos São Justino, né, que deu a vida por Jesus Cristo, até o último minuto foi tentado a negá-lo, né? E dizia com toda a convicção, eu creio num Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E aí o homem tentando dissuadir, mas você vai perder sua vida. Ele falou, você não entendeu nada. Eu vou ganhar a vida, a verdadeira vida. Né? Que força é essa que atuava nele? Que força atuou em Nossa Senhora durante toda a sua vida? Ela cheia, não sei nem que nome que a gente poderia usar, do Espírito Santo, toda ela, a vida inteira movida
pelo Espírito Santo e por isso suportou a cruz, né? Por isso foi uma mulher de pé. Por isso foi uma mulher capaz de ancorar aqueles homens ali naquela novena, esperando o Pentecostes. Será que não é isso que está faltando em nós? Essa força do Espírito Santo, esse conviver com a pessoa do Espírito Santo, deixando ele fazer parte de cada tomada de decisão. Pedir, suplicar, Espírito Santo de Deus, hoje eu vou ter essa reunião, hoje eu vou ter essa situação na minha família para resolver, vem comigo. Eu tenho que ir naquele lugar, estou preocupada. Conversem com o Espírito Santo, né? Mais uma vez, eu falo para vocês um livro muito simples. Hoje deve ter até milhares, né, Ruth, de livros que nos ensinam a ter essa conversa com o Espírito Santo, né? Depois vocês podem sugerir, que eu lembro desse que marcou tanto para mim, mas era de um pastor, né? O Padre Alírio fez conversas com o Espírito Santo. Nos ajudam muito a entender essa dinâmica, porque é uma pessoa, né? A hora que nós tomarmos posse, eu acho que isso é muito obra do demônio mesmo, que nos deixa meio que entorpecidas para compreender a grandeza. Porque o que é o Espírito Santo, quando a gente tenta entender a Santíssima Trindade, esse mistério da nossa fé, né? Como que ele é explicado? Ele é o amor, né? Do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, e nós sabemos que a maior força que move o mundo é o amor, né? E o que nos fala a palavra de Deus? Que o amor de Deus foi derramado aonde? E esse amor de Deus, o Espírito Santo que mora em nós. Aonde está um, está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. O que nós estamos fazendo com esta potência dentro de nós? Será que nós estamos nos limitando a uma vida espiritual medíocre? Ficando felizes com uma luzinha aqui, outra luzinha ali, que às vezes a gente toma posse e diz, tive uma ideia brilhante. Não tivemos coisa nenhuma. É o Espírito Santo que vem com as suas luzes, né? Tudo que é bom vem de Deus na nossa vida, né? É o Espírito Santo ali pegando uma frestinha e querendo te mostrar, eu estou aqui. Mas nós não podemos nos contentar só com isso. Se nós formos ler os Atos dos Apóstolos e ver no que aqueles homens se transformaram, acabamos de ver Paulo, né? O que Deus fez com ele, porque ele foi dócil ao Espírito Santo, porque ele se deixou moldar por Deus. Quando que nós vamos soltar as rédeas da nossa vida e deixar que Deus nos conduza através do seu Espírito? É isso que falta em nós. É isso, essa potência dentro de nós. E nós temos que agradecer todos os dias a Renovação Carismática Católica, porque quando eu falo sobre o Espírito Santo em outros lugares, sobre essa facilidade de conversar com ele, de pedir, de orar no Espírito, as pessoas me olham meio com... Por quê? Porque essa pessoa do Espírito Santo, quem trouxe dessa forma, como foi a renovação carismática, né, que nos fez caminhar com o Espírito Santo, seminários do Espírito Santo, né? Até então a gente rezava para Jesus, né? Até Deus Pai era uma coisa mais também, mas rezo para Jesus, rezo para Nossa Senhora, e então veio, eu lembro que um padre falava, né, que a renovação carismática estancou uma hemorragia na igreja e trouxe milhões, suscitou um padre Marcelo Rossi, padre Eduardo, padre Alírio, padre Alberto, né, padre Eduardo, enfim, é isso que acontece na igreja, né? Cada momento Deus vai e suscita o que ela está precisando. Por isso não precisamos nunca, aliás, perder a esperança não deveria estar no nosso vocabulário, nunca. Estamos nas mãos de Deus, Ele que é o Espírito Santo que conduz a igreja, essa força, e olha que precisa de força, né? Atravessar todos esses séculos, com tudo que já aconteceu, e ela permanece firme e viva, porque é vontade de Deus.
É o Espírito Santo que move, é a alma da igreja, é o Espírito Santo. Aí eu paro mais uma vez e falo para vocês. A alma da igreja é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está onde? No nosso coração. Precisamos deixá-lo agir nas nossas vidas. Precisamos nos deixar usar pelo Espírito Santo. Veja, vocês não estão aqui hoje porque não tinha nada melhor para fazer, né? Vocês, assim, antes de mais nada, por um querer de Deus, porque Ele quis precisar de nós, para que saíssemos daqui homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Mas não para sair daqui assim, sentindo, ai, que maravilha. Ai, que olha, eu fiquei tão emocionada nessa tarde. Não, gente, não foi para isso. Mas para que a gente saia daqui, mas parou ali no rapaz que vai te entregar a chave do carro e já sentiu aquele ímpeto de falar de Deus, que ele é um homem amado e escolhido por Deus, que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Quantos precisam ouvir essa verdade libertadora que nós temos dentro de nós, o Espírito Santo? Precisamos de todos os dons, precisamos de todos os frutos. Podemos ler Gálatas, né, Ruth, para entender o que mais vem desse Espírito Santo, né? Os dons, fortaleza, agora me dá um branco, gente, quando eu tenho que falar. Dons do Espírito Santo, me ajudem. Ciência, piedade. Quem não precisa? Todos nós precisamos de todos. Não dá para falar esse aqui talvez não. Não, queremos todos e queremos em abundância. Por isso estamos nos preparando para esse domingo, para na missa de Pentecostes deixar esse Espírito Santo irromper o nosso coração, que é ali que ele está. Outro dia eu ouvi uma pregação tão bonita que o padre dizia assim, nós precisamos entender que o nosso coração é muito mais que a morada dos nossos sentimentos, né? Que a gente tem essa... Não, o nosso coração é a morada de Deus. Que na nossa oração nós precisamos descer ao nosso coração para conversar com Deus, tete a tete, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um com a sua função e todos com a mesma. Gente, só os puros, só os santos verão a Deus. O que nós estamos esperando para deixar o Espírito Santo agir livremente em nós? Né? E preparar-nos para esse grande momento da nossa vida. Deixar o Espírito Santo agir. Eu achei tão engraçado, né, que uma catequista, numa aula, ela foi perguntar para as crianças, estavam sendo formadas, então ela quis perguntar para uma das crianças, e para quem é o Espírito Santo? E a criança, como criança, rapidamente, a pombinha. E aí a catequista, né, desanimada, coitada, gastou tempo lá falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aí ela olhou para a criança e falou, a pombinha? E ela, mas uma pombinha muito importante. A criança falou, será que para nós o Espírito Santo não é esta pombinha? Né? Não é talvez esta língua de fogo? Ou talvez a gente esteja esperando um vento impetuoso, línguas de fogo sobre a nossa cabeça. Olha, pode até ser, que eu acho que Deus está com tanta pressa de querer nos usar, que de repente Ele fala, olha, com este povo de cabeça dura, só com um evento desse, né? Mas às vezes nós usamos o Espírito Santo como um acessório, como um amuleto que você tira da bolsa, e agora, Espírito Santo, que eu preciso. Como que nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir? Sendo homens e mulheres de oração. Olha, eu posso vir aqui falar todos os temas que me pedirem e eu vou repetir a mesma coisa sempre, que é isso. Precisamos ser homens e mulheres de oração, íntimos de Deus, porque é na oração que o Espírito Santo vai agindo em nós, vai nos dando as luzes,
Precisamos saber ouvir o Espírito Santo. A Gisele agora também é demais, né? Como que eu vou ouvir o Espírito Santo? Várias maneiras, várias, de forma extraordinária. Na palavra de Deus, na palavra de Deus. Na minha oração, quando eu rezo, quando eu silencio, e vem aquela que a gente fala, né? Eu tive uma intuição, né? É a luz do Espírito Santo, né? Que fala conosco através de um bom livro de leitura espiritual, né? Às vezes aquele parágrafo nos salta aos olhos, nos chama atenção, ali o Espírito Santo falando conosco. Às vezes o nosso confessor, que nos fala uma coisa que você fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. É o Espírito Santo agindo através dele. Quantas formas, às vezes até no mau jeito, às vezes um marido nos fala uma coisa, um filho nos fala, você é muito egoísta. Às vezes a forma foi errada, mas a mensagem foi dada. Tempo de nós pararmos, olharmos para nós, né? Será que ali não é a voz do Espírito Santo para mim? Né? Às vezes um acontecimento, às vezes uma tragédia, ali Deus fala conosco fortemente, fortemente, na perda de um querido, na perda de um emprego, enfim, de tantas maneiras, né? Todas as boas inspirações vêm de Deus, todas, e nós às vezes queremos roubá-las de Deus. A gente fala assim, nossa, eu tive uma ideia hoje. Não, você não teve, Sônia, sinto em te dizer que não foi você. Foi o Espírito Santo, querendo te mostrar, Sônia, eu estou aqui. O que mais nós vamos fazer além dessa ideia? Né? Por que caminhos eu vou te levar? Aonde você vai sair, vai evangelizar, vai falar de mim, dessa potência no coração de cada cristão? Aonde? Aonde? Né? É o Espírito Santo que dá o tom sobrenatural a tudo que nós falamos. Né? Por exemplo, eu estou aqui, né? Então o que eu precisei... pego a minha Bíblia, pego um apanhadinho ali de foi, venho aqui e falo. Aí chego aqui, vocês rezam por mim, e eu acho então que num passe de mágica o Espírito Santo vem. Não, né? Sempre vai ter a nossa parte. A gente vai, a gente estuda, a gente se prepara, a gente reza, a gente comunga, se puder a gente confessa. Para quê? Para não deixar nenhum empecilho para o Espírito Santo. Nenhum. Né? Que nada, Senhor, nada te segure, que nada te impeça, nada que é humano em mim, nada que é miséria em mim. Essa é a nossa oração. Olha, Espírito Santo, eu estou indo para a casa do meu filho. Que aquela situação complicada que eu estou vivendo lá, vem comigo. Fala por mim, me ilumina, me segura se eu for falar uma besteira. Vocês depois podem testemunhar aqui. Esta potência que está dentro de nós, o que estamos fazendo com ela? O que estamos? O que ainda nos entristece? Se a verdadeira alegria está dentro de nós. Talvez ela esteja abarrotada de lixos que nós fomos pondo no nosso coração, amarguras, ressentimentos, recordações que me oprimem. Achei tão lindo, só voltando um pouco na festa do dia 31, uma coisa que eu aprendi no Magnífica, né? Quando Nossa Senhora fala, o poderoso fez em mim maravilhas. Quais são as recordações de Nossa Senhora? Maravilhas que o poderoso fez. É isso que tem que ocupar nossa cabeça. E não aquela pessoa que naquele dia me virou a cara em 1943, nunca mais olhou para mim. O Senhor fez por mim maravilhas. Vamos começar a enumerar as maravilhas que Deus fez por nós. Né? Não deixar isso no nosso coração e os médicos que digam, vai nos adoecendo essas mágoas, esses ressentimentos. Não temos tempo para isso. Deus tem pressa. Deus quer nos usar como instrumentos poderosos na vida da nossa família, como instrumentos de paz, de união, aquela pessoa que leva a palavra certa, na hora certa, na forma certa, levada pelo Espírito Santo, né? Como deve ser bom a gente poder ouvir, puxa, aquela palavra que você disse, né, mudou, sabe, aquele conselho que você me deu, fomos instrumentos do Espírito Santo, né?
e não do espírito de porco que fala, né? Queremos ser instrumentos do Espírito Santo. É Ele que nos dá luz, entendimento, força, alegria, coragem. Tudo que vem de bom vem do Espírito Santo de Deus. Que está onde, gente? Mais uma vez. Com esta moleza, com esta tristeza. Gente, eu estou dando uma notícia das notícias. Aonde mora esta potência? Onde está o amor de Deus? No nosso coração. E está aqui para transbordar, né? Para sair de nós. Que maravilha se o Espírito Santo conseguir fazer essa obra de nos libertar de nós mesmos. Das nossas tristezas, dos nossos medos, das nossas, para nos preocuparmos com os outros, que cura que será para nós na nossa vida. Que maravilha que Deus vai poder nos usar quando nos esquecermos de nós. Tem uma história de uma menina que foi chamada para fazer uns estudos em Roma, e era o sonho da vida dela, o sonho. Então ela foi para lá assim, numa alegria, e era exatamente o mês do aniversário dela. E aí ela falou, olha, eu não posso ter essa alegria sozinha, eu preciso que muita gente participe da minha alegria. E ela ficou pensando no que ela poderia fazer. Aí ela falou, já sei, eu vou procurar saber quais são as ONGs que estão alimentando essas pessoas nas ruas de Roma, né? E ela começou a se informar e viu que uma ONG, eram poucas que ela conseguia, ela procurou uma ONG que abrangia um território maior, e aí ela foi atrás, ela resolveu que ela ia, a comida essas ONGs já providenciavam. Ela falou, não, quem que não sente alegria em ter sobremesa? Né? Todo mundo, né? Nós temos um pouco de criança, quando fala, olha, vai ter uma sobremesa, pronto, já muda tudo, né? Nossa cara já enche de alegria, que beleza, né? Então ela falou, eu quero essa alegria para essas pessoas. Eu vou mandar fazer uma sobremesa. E qual foi a sobremesa? Tiramisu. Né? E mandou tiramisu, os potes. Ela envolveu as pessoas da doceira que ajudou e as pessoas que ajudaram a distribuir, enfim, todos contagiados de alegria. Agora vocês podem olhar para mim e falar, Gisele, o que tem a ver a sobremesa de tiramisu com a festa de Pentecostes? Tudo. Como se traduz tiramisu? Quem sabe? Puxa para cima. Puxa para cima. Então eu vou dar para vocês uma oração curtinha para vocês fazerem para o Espírito Santo até domingo. Espírito Santo, tiramisu. Puxa-me para cima, que eu ame as coisas de Deus, que eu ame as coisas do alto. Qual vai ser a nossa oração? Tiramisu. E o Espírito Santo antes? Tiramisu virou sobremesa. Espírito Santo, tiramisu. E já levanta até os seus braços para o Espírito Santo. Espírito Santo, me conduz para as coisas de Deus. Me corta tudo que está me prendendo às coisas da terra, me escravizando, recordações, passado. O tempo é agora, Deus precisa de nós hoje. Então, podemos ficar de pé agora. E nós já vamos começar a treinar a nossa oração, nós vamos falar juntos, bem bonitos, que nós estamos aqui ao vivo, Tereza? Então, você que está em casa, você vai levantar da cama, eu sei que está frio, que você está coberto, está na cadeira, levanta, fica de pé, com muita alegria, e nós vamos, quando eu falar até 3, nós vamos dizer, Espírito Santo, levantar os braços, tira-me isso, combinado? 1, 2, 3. Espírito Santo, tira-me isso. Aproveita que você está com os braços para cima e continua, sem preguiça, na medida em que você quer ser essa mulher cheia do Espírito Santo, mas que age conforme a vontade de Deus, vai pedindo agora para Deus. Senhor, me desinstala, Senhor, me tira da onde eu estou, da minha mornidão espiritual, da minha mediocridade na oração, Senhor. Eu quero ser essa mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Eu quero ter todos os dons, Senhor. Eu quero que venha sobre mim agora, Jesus, a alegria do Teu Espírito, a força do Teu Espírito, o desassombro, Senhor. Cura-me, Espírito Santo de Deus. Derrama sobre mim agora a Tua água viva. Derrama sobre todo esse lugar, Senhor.
Lava essas mentes, lava esses corações. Tira, liberta de todo o passado, de todo o medo, de toda falsa enfermidade. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz esta obra nova. Eis que faço nova todas as coisas. Faz novo meu coração, Senhor, que está pesado, amargurado, entristecido. Levanta-me, Senhor. Puxa-me para o alto, Senhor. Me faz ter os olhos de Deus para olhar as situações da minha vida. Vem, Espírito Santo. Transborda, Espírito Santo de Deus, com todos os dons. Ensina-me a rezar, Espírito Santo. Vem sobre mim agora, Senhor. Irrompe o meu coração. Tira de mim todo medo, toda apatia, Senhor. Toda mornidão. Desperta a minha alma, Espírito Santo de Deus. Vem, Santo Espírito, vem. Vem sobre nós agora. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinha eu não posso mais. Sozinha eu não posso mais. Sozinha eu não posso mais viver. Peçam, vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinha eu não posso mais. Sozinha eu não posso mais. Sozinha eu não posso mais. Casa, servir.